Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Já tem um tempinho que eu não gravo vídeo, eu me dei um tempinho, né, já que o bebê nasceu e aconteceu muita coisa, então eu me dei um tempinho aí pra ficar um pouco tranquila, pra pensar, pra deixar as coisas entrarem pro lugar, e aí agora eu posso voltar a gravar novamente. Então hoje eu queria fazer um relato aí bem breve aí do meu parto, de como foi, só pra encerrar um pouco aí esse assunto, pra gente poder dar continuidade aí no geral e eu poder continuar meus vídeos também em geral. Então, vamos lá. No dia 16 de janeiro, eu perdi o tampão mucoso. Eu fui ao dentista, voltando do dentista, eu senti umas 5 contrações, tipo uma vindo próxima à outra, e eu tava no ônibus nesse momento. E aí eu cheguei em casa, que era bem perto, né, do ponto de ônibus, e foi bem pertinho de casa isso. E quando eu cheguei em casa eu vi o tampão, ele tava meio preso, aí eu lembro que eu passava papel e eu ficava morrendo de medo, porque eu falava, e agora, eu puxo ou não puxo? Mas ele já tava solto já, então eu passei papel umas 3 vezes e ele saiu. Era um tampão bem grande, mais ou menos assim, porque ele tinha o tamanho do meu dedo, e ele era bem grosso, ele era um esverdeado com amarelo e tinha poucos pontinhos de sangue, muito pouco, acho que tinha uns 3, bem pouquinho mesmo. Aí eu, como eu não tava sentindo nada, vida que segue, continuei aí minha vida, mas eu já sabia que tava perto. Quando foi no dia 20, aí eu já tava sentindo bastante contração de treinamento, né? Mas isso também já era, já tava ocorrendo sempre e já era normal, né? Então, e também não era trabalho de parto. Então, beleza. Quando foi no dia 20, à noite, eu tava com um pouquinho de cólica, então eu decidi ir ao hospital pra ver se já tinha alguma dilatação, alguma coisa. Aí eu fui pro Hospital das Clínicas. Chegando lá, eu lembro que ela demorou um pouquinho o atendimento, né? Eu fui a parte da noite e chegando lá, eu fiz o exame de toque e tava com 2... Ela falou que tava indo pra 2 centímetros. Beleza. Mas não tava em trabalho de parto ainda, não tinha contração ativa, então voltei pra casa. Aí passou 21, 22 e 23. No dia 22 e 21, eu lembro que eu acordei de madrugada com contração, aquela contração bem forte, bem dolorida. Então eu sabia que já tava perto. Acho que era a fase latente, né, que eles falam. E era sempre de madrugada. Eu tinha contração de treinamento, não doía, só deixava a barriga dura, só incomodava, né? Mas eu tinha essa contração que doía mesmo. E eu já sabia que tava pertinho. Mas aí tudo bem, acordava, sentia dor, voltava a dormir, beleza. Quando foi no dia 23, por volta de 2h50 da manhã, eu acordei com essa contração bem dolorosa. E ela já tava acontecendo, né? Bem na hora que eu acordei. Eu acordei com uma dor. Aí eu levantei, peguei 4 bisnaguinhas pra comer, 4 foi 5, sentei no sofá de novo e fiquei esperando. Nisso eu lembro que tava intercalado. Vinha essa contração dolorida, vinha uma contraçãozinha de 8 segundos que não doía, de treinamento, aí vinha outra dolorida e ficou essa bagunça. E nem eu tava entendendo o que tava acontecendo. Aí eu comecei a contar no aplicativo do Baby Center, que tem uma calculadora de contrações. Comecei a contar lá, acho que eu vou até colocar a fotinha pra vocês, que eu mandei pra mim por e-mail pra vocês verem. E aí eu comecei a contar essas contrações e... É que eu tô de home office hoje, gente, como sempre. Comecei a contar essas contrações e quando deu por volta de 3 e pouquinho, eu falei, vou tomar um banho, porque se não for trabalho de parto, vai parar de doer. E aí eu fui pro banho. Tomei um banho bem quentinho, aí meu marido levantou, perguntou o que estava acontecendo, eu falei pra ele, a gente tem que ir pro hospital agora, porque não passou, continuam as contrações. Aí eu me arrumei rapidinho, quando foi umas 4h20 mais ou menos, a gente saiu de casa. Só que como eu tava com bastante contração, a gente tava vindo uma atrás da outra, nesse momento tava vindo de 8 em 8 minutos. E eu lembro que no meio desse tempo, de 8 em 8 minutos, vinha outra contração, que também era de trabalho de parto. As minhas contrações estavam durando tipo de cerca de 50 segundos a 1 minuto. Mas no meio dessas contrações dolorosas vinha uma outra que doía um pouquinho menos, mas era dolorosa também. E ela durava 30 segundos, tinha uma que durava 8 segundos. Era bem estranho, mas enfim. E aí meu marido falou assim, vamos pro hospital mais perto. O hospital mais perto que tinha perto da minha casa, aqui no Taboão, era ali o Antena. Mas a gente não gosta muito desse hospital, é um hospital bem, bem ruinzinho mesmo. E aí ele falou assim, então vamos pra maternidade, que era a maternidade Sara. E aí eu falei, beleza. Ele falou, você aguenta ir? Porque a gente não tem carro, a gente só tem moto. E aí eu falei assim, sim, dá pra ir. Porque se eu fosse chamar Uber 4 e pouco da manhã, ia demorar pra alguém reaceitar. Se alguém aceitasse, era capaz de cancelar, ou seja, ia acontecer tudo. E eu sabia que ia ser rápido esse parto, então eu tinha que chegar no hospital como? O Hospital das Clínicas, gente, eu excluí, não tinha como ir, não tinha chance nenhuma de eu chegar lá porque era longe da minha casa. Daria aí de moto uns 40 minutos no mínimo, então não tinha como.
Enfim, quando foi 4h44, eu lembro que eu olhei no celular e eu cheguei na maternidade. Aí fiquei lá com as enfermeiras, elas dando entrada, né, em toda a papelada, medindo a pressão, coisa que a gente faz comum quando a gente chega no hospital. E quando foi por volta de 5 da manhã, o médico, eu entrei na sala do médico, ele também fez todo o cadastro lá e fez o toque. Quando ele fez o toque, tava bem no início, eu ainda tava com 2,5 cm, eu falei, nossa, não andou nada. Eu ainda pensei, tanta dor e não andou nada. Só que não era tanta dor não, porque ia piorar muito, né, como muita mãe já sabe aí. E aí eu já tava com bastante, já tava doendo bastante, eu não conseguia nem ficar em pé direito. Eu sempre me curvava assim quando as contrações vinham. Aí eu peguei e fui pro corredor para aguardar, porque eles já iam me internar, e eles começaram a me dar remédio para inibir as contrações. Porque eu cheguei lá contando o que tinha acontecido, levei os ultrassons, só que eu acho que eles não levaram muito a sério. Acho que eles estavam achando que, sei lá, que era um engano, enfim. Não levaram muito a sério. Falaram que eu tinha que ter ido para as clínicas e eu sempre repetindo, e meu marido não dava, porque não vai dar tempo. Só que eu acho que eles acharam que não era isso tudo. Começaram a me dar remédio de 20 em 20 minutos, eu tava tomando injeção também, para inibir o parto e para amadurecer o pulmão do bebê. A injeção não serviu para nada, né, porque o bebê já não ia sobreviver, a gente já sabia, mas eles queriam inibir o parto de toda forma, então eu comecei a tomar remédio de 20 em 20 minutos. Só que eu só tomei 2, né, porque eu tomei o primeiro, aí quando veio o segundo, ela trouxe também a roupa que a gente coloca, né, pra internação, eu troquei de roupa, e ali as contrações já estavam fortíssimas. Já tava vindo, tipo, acho que já tinha baixado para uns 3 em 3 minutos. E eu lembro, gente, que conforme a contração ficava mais forte, mais eu tinha que abaixar. E eu fiquei, praticamente todas as contrações eu ficava agachada no chão. Teve uma hora que eu agachei tanto, porque diminuía realmente a dor, eu agachei tanto que eu sentia minha bunda encostar no chão. E aí eu falei, não, peraí, aí também não é assim, né? Porque aí o chão não é limpo, mesmo sendo de hospital não é limpo. Mas enfim, aí continuei. E isso era quando deu umas 5h55 mais ou menos, fizeram um toque de novo. Isso aí 50 minutos depois, né? Fizeram um toque, aí a médica falou assim, tá com 9 centímetros, vai nascer agora. Só que eles queriam fazer cesárea, porque eles achavam que o bebê ia sobreviver e 32 semanas não tinha como fazer parto normal e um bebê pélvico, né? Com as pernas pra cima. Então, ela falou assim, vai nascer agora. Aí esse médico que me atendeu ainda passou e falou assim no corredor, evoluiu muito rápido, foi coisa de 1 hora pra mim chegar nos 9 centímetros. E aí me levaram pra sala de cesárea. Só que quando eu cheguei na sala, não tinha mais o que fazer, porque a bunda já tava saindo pra fora. Aí a médica falou assim, faz força. Aí começou a gritaria. Tinha uns 6 médicos, gente. Começou a gritaria. Faz força, faz força. Eu falei, não tem contração, porque a contração tinha parado. Por incrível que pareça, na hora que eu entrei na sala, acabou as contrações. Acho que chegou aos 10 centímetros, acabou. Nossa, foi uma paz. Não sentia mais dor, não sentia mais nada. E eles gritando, faz força, desesperado. E eu falando que não ia fazer, que não tinha contração, e eu não fiz. Gente, eu nem sei como o bebê nasceu, porque eu não fiz força. Parecia que alguma coisa dentro de mim falava, não precisa fazer força, é só esperar. E foi isso que eu fiz, eu só esperava. Pra eles pararem de encher o saco, acho que na hora ali, no desespero, eu fazia uma forcinha, mas era uma coisinha bem, sabe, bem de leve. Aí tinha uma doula também que tava me ajudando, eles estavam sempre passando água no meu rosto, porque eu tava suando bastante. Eles começaram a tentar pegar minha veia pra pôr citocina, porque não tinha contração pro bebê sair. Não conseguiram achar a veia, furaram 3 vezes, não conseguiam achar. Mas por incrível que pareça, saiu sozinho. E eu não sei nem como. Eu sei que eu entrei na sala às 6 horas e às 6h49 ela nasceu. Eu lembro de ter visto o corpinho pra fora, eu nem senti sair. Eu não senti o anel de fogo, como muitas pessoas falam. Senti, assim, bem pouco mesmo. E eu lembro que o corpinho saiu todo pra fora e ficou a cabeça pra dentro. Quando a cabeça ficou pra dentro, eu ganhei bebê de cócoras, tá? Agachada, em cima da cama mesmo. E eu lembro que eu fiquei agoniada e eu virei. Na hora que eu virei, eles começaram a tentar puxar o corpinho pra cabeça sair. Eles desesperados, porque eles achavam que o bebê ia sobreviver. E aí começou a doer bastante nessa parte. Parecia que eles estavam arrancando todos os meus órgãos. Mas enfim, aí a cabecinha saiu. Quando saiu, acho que eles já perceberam que não tinha mais o que fazer. Porque ela não teve nenhuma reação, ela não se mexia. Ela estava quentinha, mas ela não se mexia. Eu acho que ela sofreu muito no parto, porque as contrações estavam muito fortes. Ela não se mexia, ela não chorou. Tipo, realmente estava bem molinha, sabe? Já não tinha mais o que fazer. Aí eles colocaram ela naquele bercinho quentinho. Lá eles ficaram observando ouvindo o coraçãozinho dela até parar. E quando foi às 7h04, parou. E aí a enfermeira pôs a fraldinha nela, pôs touquinha, perguntou se eu queria pegar, eu disse que sim, eu peguei. Eu lembro que eu abri a boquinha dela, tava tudo perfeito, gente, ela era perfeitinha. Tinha a gengivinha, tinha até a marcação dos dentinhos, tinha a língua, tinha os olhinhos, parecia jabuticaba. Os olhinhos bonitinhos, tinha bastante cabelinho.
tinha o narizinho do pai dela, era bonitinha, perfeita. Realmente havia um inchaço, o pezinho dela eu não vi, mas a mãozinha era inchadinha, não era uma mãozinha assim normal. A gente veio de um bebê, tava bem inchadinha, e eu lembro até da enfermeira falando na hora de carimbar a mãozinha. Eu achei a mãozinha dela tão bonitinha, as unhas, eu tenho até foto, mas era perfeitinha, só tava realmente com inchaço, o higroma nas costas, que é um excesso de pele. Mas eu falei pro meu marido desde o início, olhando assim como eu vi, era um bebê normal, era um bebê que podia sobreviver, o problema realmente era interno. Mas depois meu marido falou pra mim que dava pra ver os órgãos dela nessa parte aqui de dentro, do tórax, né? Ele falou que era transparente a pele, dava pra ver os órgãozinhos dentro. Mas enfim, aí eu fui pro quarto e eu acho que eu fiquei meio em choque, gente, porque nesse momento eu não chorei, eu não... Tipo, sabe quando você fica em choque, você não tem nenhum sentimento? Mas eu também agradeci a Deus por ter sido rápido e por ter sido parto normal, porque se fosse cesárea ia ser pior, né? Chegar em casa sem bebê, ainda nessa situação, somos só eu e meu marido, então eu ia ter que fazer tudo, limpar a casa, fazer comida. Então eu agradeci a Deus que foi parto normal. Eu não tive laceração, não levei ponto nenhum. E eu cheguei a beber no sábado, não, na sexta, e eu fiquei de sexta para sábado no hospital. E quando foi no sábado mesmo, eu vim embora às 6 horas da tarde, e no domingo a gente fez o enterrinho dela. Aí meu marido que cuidou de toda essa parte, eu já tinha separado uma roupinha, já tinha levado uma roupinha, e aí a enfermeira que vestiu ela, e aí a gente fez o enterro dela no domingo. E foi isso, foi bem difícil no começo. Eu acho que o primeiro mês foi muito difícil, muito, muito, muito mesmo. Só no primeiro mês eu fui 2 vezes pro cemitério para visitar ela. E é muito difícil, gente. Era um bebezinho que eu não conhecia, mas que estava dentro de mim, que fez muita falta. Depois, que passou o primeiro mês, aos poucos parece que as coisas foram entrando no lugar. Acho que os hormônios vão voltando e você vai encaixando as coisas, né, conforme tem que ser. E agora eu consegui voltar a trabalhar. Quer dizer, no outro dia, na verdade, eu voltei a trabalhar, né, gente? Na segunda. Na segunda eu já estava trabalhando. Só que eles me obrigaram a tirar umas férias de 15 dias. Enfim, mas também foi bom, que eu achei que ia ser ruim, mas passou super rápido. E aí é isso. Eu, graças a Deus, eu tô muito bem. Tô feliz pela oportunidade. Tô feliz por tudo que aconteceu da forma que aconteceu. Eu acho que, às vezes, não é que a vida não é justa, é porque a gente acaba acreditando que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. E quando não acontece, a gente fica, a vida não é justa, mas ela é justa sim. Tudo é como é e não tem como mudar, não vai ser como a gente quer, vai ser como o universo e Deus quer. E é assim que funciona. Mas eu tô muito feliz, muita coisa boa aconteceu. Inclusive, eu e meu marido, a gente se mudou. Eu achei que isso ia ser muito difícil, gente, pra mim, se mudar de residência, porque lá foi onde tudo aconteceu. E nos primeiros dias que ela faleceu, eu lembro que eu tocava nas coisas pra sentir ela viva, sabe? Tipo, a parede que eu tocava, tipo assim, essa garrafa, eu toquei antes de estar grávida, eu ficava tocando pra sentir ela viva. Foi bem difícil essa fase. E eu achei que eu não ia conseguir mudar, mas eu consegui. Então a gente tá numa casa diferente, é uma casa mais simples, antes a gente tava em apartamento, agora a gente tá em residência mesmo, é uma residência mais simples, também 4 cômodos, porque a gente gosta de ter espaço, a gente gosta de casa assim maiorzinha. E por que a gente fez isso? Porque a gente precisa guardar dinheiro. Aqui no Brasil tá muito difícil de viver, todo mundo tá vendo. A gente tá juntando dinheiro, mas só que tava mais difícil juntar lá porque lá a gente pagava bem mais que aqui. Lá tinha condomínio, o aluguel era mais caro. Aqui a gente paga mais barato no aluguel e a gente não paga condomínio. A luz e água, inclusive, aqui é mais barato também. Aqui ficou melhor pra mim trabalhar também, porque o ônibus que eu pegava lá embaixo passa aqui na porta de casa todos os dias. Eu desço aqui na porta de casa, inclusive. Então aqui é bem gostoso, é uma casa antiga, assim, eu vou gravar vídeo mostrando pra vocês, mas é uma casa bem antiga, mas é uma casa muito bonita, é um lugar muito calmo, muito bom, bem tranquilo. Os meus animais, gente, eu levei tudo pra casa de praia, eu não consegui me manter, meu marido até arrumou um passarinho, que eu também já tô até achando ruim, porque eu acabei ficando sem paciência de cuidar, de levar pra rua pra passear, com toda essa situação. E agora que as coisas estão voltando aí, vamos ver como que vai ser. Mas até então eles estão na casa do meu avô lá na praia e graças a Deus tá tudo bem. Tô trabalhando, agora a partir de segunda-feira, dia 14 de abril, eu trabalho 9h30 por dia. Atualmente eu trabalho só 6 horas, mas aí vai mudar. Mas eu continuo na mesma, né? 3 dias presencial e 2 home office. Agora, sobre futuro, né? Eu fico pensando, eu não sei se eu quero engravidar novamente, porque às vezes eu quero e às vezes eu não quero. Mas o que eu tô pensando comigo?
Se Deus quiser, a gente guardando esse dinheiro, conseguindo guardar cada vez mais, daqui a uns anos a gente conseguir uma casa própria, eu pretendo engravidar novamente. Mas se não, gente, eu não quero, porque eu acho que eu não quero ter um filho morando de aluguel, ficar nessa de se mudar, porque quem mora de aluguel tá sempre se mudando e você não tem uma estabilidade para deixar seu filho, você fica preocupado todo mês com aquele aluguel, com as contas. Então, se eu não conseguir, eu não quero. Mas vamos ver como vai ser. Que a gente não tem ao certo, assim, se a gente vai comprar uma casa aqui em São Paulo, se vai ser no interior, se a gente vai embora aqui do Brasil, que a gente também tem esse plano. E vamos ver, né? Tudo é como Deus quer e tem que entregar pra Ele e esperar pra ver como que vai ser. Mas, enfim, de resto tá tudo tranquilo. Graças a Deus deu tudo certo. Eu guardei uma roupinha dela de lembrança. Eu pretendo voltar ao cemitério sim pra visitar ela, porque é simbólico pra mim, como eu já fui outras vezes. Pra mim é muito importante, mas eu tô bem, graças a Deus. Eu já não, assim, muito difícil chorar, e quando eu choro não é mais aquele choro de agonia, de tristeza, é um choro de saudade, um choro de amor, um choro tipo bom, não é um choro ruim. Acabou a revolta, tipo a tristeza, isso realmente foi, eu deixei pra lá. Mas é isso, eu acho que eu não esqueci nenhum detalhe. No final deu tudo certo. Em relação aos seios, né, o leite. Eu tomei remédio pra secar, eles me deram 2 comprimidos, acho que foi na sexta noite, isso, na sexta noite, não, no sábado. No sábado eles me deram 2 comprimidos e no domingo, não, gente, desculpa, pelo amor de Deus, eu tô fazendo uma confusão. Eu ganhei bebê na sexta, de madrugada pra sábado, isso. Na quinta pra sexta, quinta para sexta, e aí eu dormi no hospital, né, sábado, pra ficar lá 24 horas, que era obrigatório ficar. Quando foi no sábado, realmente eu tomei 2 comprimidos. E aí eu lembro que, quando foi no final do dia, a enfermeira veio e me deu mais 2. Eu sabia que eu não podia tomar mais 2, eu podia ter falado, né, eu não posso tomar, que eu já tomei. Mas enfim, eu tomei, e eu acho que foi até bom, porque o leite secou 100%. E foi coisa tipo, gente, de 2 dias não tinha mais leite. Se eu apertasse bastante, saía um pouquinho, mas não tive problema nenhum, assim, em questão de leite, o peito voltou ao normal e deu tudo certo no final. E é isso, a gente voltou à nossa vida, voltamos a fazer as coisas que a gente gosta. Eu comprei muita coisa essa semana, muita coisa. Vou gravar vídeo aí mostrando pra vocês umas coisas bem legais aí na Shopee, super úteis, e vou mostrar tudo pra vocês. Então é isso, hoje eu tô de home office, tô lavando roupa, não vou limpar a casa porque hoje é quinta ainda, vou deixar para amanhã, sexta-feira. E agora eu vou fazer uma tortinha de frango e vou gravar pra vocês também. E vou gravar depois o vídeo aí mostrando como é a casinha aqui que a gente mudou. Então é isso, pessoal, se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, um beijo.